Bem-vindos à primeira aula do nosso curso Cogumelos 101, um curso de introdução para você aprender tudo sobre o reino dos fungos. Os cogumelos são parte de um reino, na verdade, que se chama o reino fungi. E na história da humanidade, esse reino já esteve muito envolvido com a história humana na Terra e ao mesmo tempo já esteve muito esquecido. Nós temos uma história milenar com os cogumelos, tem muita gente que diz que talvez a raça humana nem existiria como nós a conhecemos hoje se não fossem pelos fungos e pela atuação deles. Eu posso afirmar categoricamente que a vida na Terra não existiria se não fossem os cogumelos. Para dar uma breve introdução para vocês de quem eu sou, meu nome é Lourenço Rolim, eu sou engenheiro agrônomo de formação, aprendi na faculdade a criar e fazer a manutenção de sistemas de produção, tanto de plantas como também de cogumelos. E agora eu passo aqui para vocês um pouco dessa experiência que também foi adquirida ao longo de todos esses anos de trabalho, aonde eu fundei, junto com a minha parceira Laura, a Smush Smart Mushrooms, uma marca que traz para o Brasil o conceito de cogumelos nutricionais e funcionais como parte da sua rotina diária e de tudo que eles podem oferecer de benefícios de bem-estar e saúde, que é uma categoria que aqui no Brasil ainda não é muito conhecida e nem valorizada. E quando a gente compara com outros países como China, como Japão, como Estados Unidos, você nota que lá o mercado de cogumelos já é muito maior, muito mais bem estabelecido e as pessoas já conhecem e usam no seu dia a dia os benefícios desses seres tão interessantes. Então vamos ao primeiro conceito que nós temos que aprender aqui hoje, que é o que são cogumelos. Uma breve introdução ao reino dos cogumelos, que é o reino fungi. Algumas famílias de fungos têm a capacidade de criar cogumelos, criar essa estrutura que aparece para fora da Terra que os humanos aprenderam a consumir ao longo da história da humanidade. Na biologia, nós temos 5 grandes reinos de vida na Terra. Nós temos o reino animal, que é o nosso reino, o reino vegetal, o reino das plantas, o reino fungi, que é o reino dos cogumelos, o reino dos protozoários e o reino das bactérias. Então, esses 5 grandes reinos são as grandes divisões da categoria de vida na Terra. E por incrível que pareça, se você olhar os fungos, eles parecem plantas, né? Porque eles são fixos na Terra, eles têm os micélios, que são a rede de quase raízes que eles têm por baixo do solo, embora não são exatamente raízes, a gente vai ver isso com mais detalhe, e na verdade eles ajudam muito as raízes das plantas dentro do solo, vocês vão entender por quê. E por incrível que pareça, observando esses seres, a gente tende a agrupar eles mais perto das plantas realmente, porque eles são seres fixos, né? Eles não se movem ali daquele local que eles estão, e eles, enfim, normalmente aparecem próximos de plantas, em áreas de florestas, dentro do solo. Mas, na verdade, na cadeia evolutiva dos seres vivos, os fungos são muito mais próximos a nós, animais, do que as plantas. Quando os nossos antepassados, há milhões, se não bilhões de anos atrás, começaram a se dividir, quando houve a divisão para os vegetais, nós e os fungos continuamos do outro lado juntos. E fomos juntos por muito mais tempo, até nós nos separarmos e os fungos irem para um lado e os animais irem para outro lado. Então eles compartilham muito mais DNA, muito mais material genético com nós, humanos, e com todos os outros animais, do que com os vegetais, do que com as plantas. Eu acho isso muito interessante. E tem algumas características dos fungos que realmente confirmam essa afirmação, que pode ser provada com estudo genético. Tem vários estudos, inclusive alguns aqui nas referências do nosso curso, que demonstram isso. Mas os fungos, eles, assim como nós, não conseguem gerar o próprio alimento. As plantas, vocês sabem, porque é uma das primeiras coisas que a gente aprende na aula de biologia, elas fazem fotossíntese. Elas ficam paradas no lugar e simplesmente respirando, né, absorvendo o gás carbônico do ar e luz do sol, elas conseguem produzir a própria energia, produzir o próprio açúcar para gerar energia dentro do corpo das plantas, dos corpos das plantas, para elas crescerem e se desenvolverem. Elas são autotróficas, como a gente chama, né? É uma característica de produzir o próprio alimento. Os fungos, assim como nós, eles são heterotróficos.
Eles não conseguem produzir o próprio alimento e eles têm que buscar o próprio alimento e literalmente comer outros organismos para conseguir se desenvolver, reproduzir e crescer. E nesse sentido de crescer, tem uma informação muito interessante aqui nessa introdução, que eu sempre gosto de trazer. O maior organismo do mundo é um fungo. É um fungo que se estende por baixo de uma floresta na América do Norte, e os pesquisadores começaram a estudar a biologia daquele solo e começaram a mapear geneticamente os fungos e as plantas que estavam ali presentes naquele solo. E quando eles começaram a mapear, eles viram que eles andavam quilômetros e os fungos eram idênticos, ou seja, era o mesmo fungo. E eles caminhavam mais um quilômetro e era o mesmo fungo, mais um quilômetro e era o mesmo fungo. Resumo da história, para não alongar muito, eles descobriram que um único fungo, um único organismo, se estendia por toda uma região de floresta, são vários quilômetros quadrados, essa informação está aí no e-book do curso, de um único fungo. E eles estimaram o peso e a extensão desse organismo e eles podem comprovar que esse é de fato o maior ser vivo no planeta Terra. Então, se algum dia você escutar de alguém falar que o maior ser do nosso planeta é a baleia azul, você está errado. O maior ser do nosso planeta é um fungo. A baleia azul é o maior animal vivo. Outra coisa interessante, outro fato interessante dos fungos, além do fato deles terem que sair para comer o seu próprio alimento, não conseguem produzir esse alimento, é o fato de que as células dos fungos, elas são feitas majoritariamente, a parede celular, de quitina. E quitina é a mesma substância que a gente vê, por exemplo, nos insetos. Quando você estuda os insetos, a pele deles ela é feita de quitina. Inclusive, quitina é utilizado como um alimento por nós humanos, né? Quem nunca ouviu falar aqui no Brasil do Quitosan, era um suplemento usado para emagrecimento durante muitos anos, e é feito de cascas de insetos. E a gente utiliza isso em vários tipos de aplicações na indústria alimentícia. Os fungos são feitos, ou majoritariamente a sua parede celular é feita desse mesmo material, quitina. Então, mais uma prova de que os fungos estão próximos de nós, animais, na cadeia da evolução. Bom, e falando um pouco sobre as famílias de fungos, né? Como eu falei no início, os fungos eles têm várias diferentes famílias. Algumas produzem de fato cogumelos, algumas produzem trufas, né? Aquela formação de escleródios, que é um órgão quase dessa espécie de fungo que nasce embaixo da terra, normalmente associada a raízes de plantas, as mais famosas a raízes de nogueiras, que são as trufas que a gente come e são muito valorizadas no mundo dos alimentos e dos restaurantes, né, da alta gastronomia. Nós temos várias espécies de fungo, inclusive muitos desses fungos são doenças, a gente considera eles patologias, porque eles de certa forma ou atacam a gente, né, tem várias doenças fúngicas que podem acometer seres humanos, assim como tem várias doenças fúngicas que podem acometer plantas, insetos, uma série de organismos, todos podem sofrer algum tipo de ataque de fungos, porque os fungos eles são muito eficientes em consumir e de certa forma se adaptar ao seu ambiente quando um organismo está com alguma deficiência. Então, se você pegar uma planta e ela tem uma deficiência nutricional, essa planta não está bem nutrida ou está com pouca água, está com falta de água, é muito fácil para um fungo ir ali e atacá-la, porque o sistema imunológico da planta não vai conseguir ser mais adaptado do que a adaptação desse fungo. Isso é uma coisa bem interessante dos fungos, eles conseguem burlar muitas vezes o sistema imunológico e de nós humanos também. Fungos são de difícil tratamento muitas vezes em patologias humanas, em doenças humanas. Muitas vezes você tem que tomar o medicamento, né, o antifúngico, ou passar uma pomada antifúngica durante um longo período de tempo para evitar que aquele fungo realmente volte a atacar você. Pode ser um fungo de pele, que é o mais comum, pode ser um ataque fúngico dentro do nosso corpo, tem fungos que atacam o sistema respiratório, tem fungos que atacam o nosso sistema digestivo e assim por diante. Tem inclusive doenças sexualmente transmitíveis que são causadas por fungos, a mais famosa delas talvez a clamídia. Então nós temos, falando um pouco de diversidade de fungos, 3 grandes famílias de fungos. Nós começamos pelos basidiomicetos. Basidiomicetos são os cogumelos. Todos os fungos dentro da família dos basidiomicetos,
eles formam cogumelos que são estruturas extracelulares, macrocelulares que a gente consegue ver. Muitos dos fungos são micro-organismos, a gente não consegue ver eles a olho nu. Então, dentro dessa família, nós temos aí shiitake, shimeji, juba de leão, que é o nosso xodó. Temos aí dentro dessa família o chanterelle, temos o champignon, temos o chaga, temos o reishi, né? Todos esses fungos que a gente conhece do mercado de nutrição funcional, eles são basidiomicetos. Dentro dessa família, a gente não pode deixar de falar, existem fungos que são venenosos. Então, é muito perigoso você achar que você pode sair na natureza, ver um cogumelinho embaixo de uma árvore e querer consumir ele e acreditar que isso vai ser bom para você ou que esse cogumelo é nutritivo. Muitos são, e quando você sabe reconhecer eles, isso não é algo que você pode comprar só num livro, você tem que ter prática com pessoas que são já especialistas nisso, principalmente biólogos, né, especializados no reino fúngico, para você conseguir identificar um cogumelo próprio para você se alimentar. Porque muitos são tóxicos a nós, ou alucinógenos, como é o caso dos psilocybe, né, toda a família dos psilocybe, que tem substâncias como a psilocibina e a psilocina que são consideradas alucinógenas ou enteógenas, aí depende também da versão que você prefere desses termos, e nós vamos falar muito sobre eles no módulo 4 desse mesmo curso. Então fique atento quando nós chegarmos no módulo 4. Depois da família dos basidiomicetos, nós temos os ascomicetos. Ascomicetos são muitos deles são realmente micro-organismos. Então nós temos aí as leveduras, por exemplo, a levedura do Saccharomyces cerevisiae, que é uma espécie que talvez foi um dos grandes responsáveis pela existência da raça humana, porque ela nos deu a fermentação. E desde tempos imemoriais os seres humanos começaram a dominar essa técnica de produzir alimentos e conseguir um alimento mais rico, ao mesmo tempo que durava mais tempo, né? Antes de nós termos geladeiras, que é uma coisa bem recente na história da humanidade, era muito difícil você armazenar alimentos durante longos períodos de tempo. E os fungos foram grandes responsáveis por nos dar essa habilidade através da fermentação. Todo tipo de conserva, todo tipo de pão, todo tipo de bebida como vinho e cerveja passa por um processo de fermentação. Então nós temos esse fungo que é microscópico, a gente não consegue ver ele, mas que ele tem essa habilidade de, dentro desse sistema, ele pega esses açúcares, consegue consumi-los e liberar, o processo de fermentação libera álcool, no caso de cerveja e de vinho, né, uma espécie de fungo que gera álcool, ou gera outros açúcares que são conservados dessa forma dentro desse alimento por muito mais tempo. Então, os ascomicetos são, de certa forma, responsáveis pela nossa vida como nós conhecemos hoje, por muitos dos alimentos que nós comemos hoje. E nós temos também dentro desse reino uma pequena família que forma, assim, um órgão, digamos, do organismo, que é visível a olho nu, que são as trufas. Não é a mesma formação do cogumelo, né, que é uma formação que sai para fora do solo. As trufas, elas são escleródios, é o nome correto da trufa, aquilo é um escleródio. Ele nasce normalmente embaixo da terra e junto a raízes de plantas específicas. As mais famosas são as trufas que nascem em nogueiras ou em carvalhos, que são as trufas que a gente come e são muito valorizadas no mercado de gastronomia, trufa branca, trufa negra, e que inclusive agora nós temos aqui no Brasil 2 espécies já descobertas de trufas legitimamente brasileiras. Então isso é fantástico, mais um grande potencial de explorar economicamente os fungos aqui no Brasil é entrar no mercado de trufas, um mercado que explodiu no mundo. Se você olhar os números do mercado de trufas hoje, são gigantes. Se você vai em feiras de alimentos pelo mundo, tem seções inteiras de marcas de trufas, de diferentes espécies de trufa que estão sendo descobertas ou até melhoradas, né? Como a gente melhorou as plantas, a gente está agora melhorando os fungos. Então é muito interessante observar que tem vários aspectos do mercado fungi que nós podemos explorar enquanto seres humanos para gerar uma atividade econômica e que eles nos ajudam de muitas formas, né? Inclusive na padaria que você vai todo dia, até outras aplicações no mercado de alimentos. Nós temos hoje também, dentro de espécies aqui dos ascomicetos, alguns que são explorados para a produção de plásticos. Não é bem um plástico, mas é quando você utiliza os micélios desse fungo para produzir um material.
Então você produz um material à base de um fungo. Ele é mais biodegradável, ele não é como um plástico que fica para sempre na natureza, e você consegue moldar isso e fazer embalagens e fazer outras aplicações estruturais, que é talvez uma das aplicações mais interessantes do mercado de fungos que nós temos hoje em dia. É a produção de tecidos, de materiais e de outras aplicações além dos alimentos. Então, mais uma coisa interessante, já tem algumas empresas no Brasil fazendo, mas tem um mercado inteiro para ser explorado. É uma das grandes coisas que eu quero trazer com esse curso é fazer você entender que você tem muito potencial para explorar economicamente os fungos aqui no Brasil e no mundo inteiro, e que isso vai ser uma tendência para os próximos 10 anos. Bom, passando rapidamente para famílias de fungos que não são muito conhecidas, nós temos os zigomicetos, os glomeromicetos, que são fungos que a gente gosta de falar que decompõem matéria orgânica. Então, basicamente, são fungos de solo que toda vez que uma planta, um animal, quando você morrer e você for enterrado num cemitério, você vai ser decomposto por espécies fúngicas. Eles são os responsáveis por pegar essa matéria orgânica morta e reciclar esses nutrientes e trazer eles de volta para o solo para que as plantas possam absorver eles e crescer e se desenvolver novamente normalmente materiais e moléculas que estariam fixas ali para sempre se não fosse a ação dos fungos em decompor essa matéria orgânica morta. E essa ação dos fungos é a mais importante de todas. Por mais que sejam os fungos menos conhecidos e menos valorizados, é de longe a atividade mais importante que os fungos fazem aqui nesse planeta. Eles decompõem matéria inorgânica ou matéria orgânica morta e devolvem isso para a natureza em formas que são absorvíveis por outros organismos. Inclusive, existem muitas teorias que ligam os fungos à vida na Terra. Não no planeta Terra, mas no solo. Quando a vida começou no planeta Terra, era uma vida exclusivamente dentro do mar, né? A Terra tem muita água, havia muita vida na água. Nós tínhamos bactérias, nós tínhamos até alguns animais começaram a se desenvolver dentro do mar. E os fungos, eles foram os primeiros organismos a começar a decompor as rochas do planeta Terra, as pedras, e transformá-las em solo. E quando eles começaram a fazer isso, outros organismos puderam migrar para a Terra e se desenvolver e gerar toda a vida que a gente viu a partir daí durante os últimos bilhões de anos de vida na Terra. Bom, então vocês vão ver no e-book, tem um material aí falando sobre as funções dos fungos, e no topo da pirâmide a gente colocou os decompositores justamente por isso, porque eles são os mais importantes para a manutenção da vida na Terra. Os fungos viveriam plenamente felizes no planeta Terra sem nós humanos. Nós não viveríamos mais do que 1 ano na Terra se os fungos desaparecessem. E eu estou sendo otimista em falar em 1 ano, acho que a gente viveria muito menos. Porque muitas cadeias da vida na Terra que a gente dependem dos fungos. Se não fossem eles decompondo matéria orgânica, reciclando o solo, fazendo todo tipo de atividade que nós precisamos que eles façam para que as plantas sobrevivam, para que a gente possa produzir alimentos e assim por diante, a gente depende deles. Então, os fungos, eles são muito mais do que a gente costuma dar valor no nosso dia a dia, e é por isso que eu estou fazendo esse curso aqui, para trazer atenção para esse tema. Bom, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos cogumelos. Como é a estrutura de um cogumelo? Nós estamos falando aqui de um curso que se chama Cogumelos One-on-One. Obviamente eu dei uma introdução do que são os fungos e da família dos fungos, mas agora vamos especificamente para os basidiomicetos e para os cogumelos. Então, um cogumelo, ele não nasce do nada. Primeiro, embaixo da terra, já há uma população de micélio desse fungo. A forma mais fácil de explicar o que é um micélio é você pensar nas raízes de uma planta. Assim como as raízes da planta se disseminam pelo solo para buscar água e nutrientes dentro desse solo para sustentar a planta que está em cima da terra, os fungos têm uma rede inteira e muito maior do que as raízes das plantas de filamentos, que a gente chama de micélios, e que se espalham por esse solo, cumprindo essas funções de decompor outros seres, de buscar alimento e muitas vezes também de trocar nutrientes e água com as plantas. Eles formam relações simbióticas com as raízes das plantas, então eles se ajudam mutuamente, e os fungos são responsáveis por quebrar matéria inorgânica do solo e dar isso para a planta. Um bom exemplo é o fósforo. Fósforo, que a gente conhece aí, o elemento químico fósforo,
no solo ele é muito difícil de ser puxado para dentro de uma planta e ele é fundamental para a criação da nossa vida. Fósforo é um dos elementos principais em proteínas, em toda a série, nossa série genética, né? Todos os materiais que compõem o nosso DNA, eles têm fósforo. E então, basicamente, sem fósforo nós não estaríamos aqui. E como que as plantas puxam isso do solo, né? Esse fósforo que está preso no mineral? Com a ajuda de fungos. Os fungos decompõem esse fósforo, junto com bactérias também, não dá para tirar o crédito das bactérias, que também fazem esse trabalho, e quebram isso e deixam no solo em um formato que a planta consegue absorver e a planta absorve. Então eles formam essas relações simbióticas para benefício dos dois. E os fungos normalmente recebem em troca das plantas açúcares e água. Então a planta faz fotossíntese, paga o fungo em açúcar e o fungo paga a planta em minerais. Isso é uma relação muito importante para a manutenção da vida na Terra e que sem isso, de novo, nós não estaríamos aqui hoje. Bom, o micélio está lá, colonizou o solo, pode ser um solo de floresta ou se nós estamos falando de um cultivo comercial, colonizou um bloco de cultivo, que normalmente é feito com madeira. Eu vou falar disso com mais detalhe depois. Quando ele colonizou esse lugar por completo, ele vai sentindo o ambiente, porque os fungos só colocam o cogumelo para fora da terra no momento específico, que é quando ele entende que ele tem que se reproduzir. O cogumelo, ele é o órgão reprodutivo dos fungos. Ele precisa pôr o cogumelo para conseguir espalhar esporos por aí, e esses esporos depois germinam e viram novos fungos em novos locais. E o cogumelo é isso, ele tem embaixo do chapéu, vamos olhar a estrutura de um cogumelo, tem o corpo dele e tem o chapéu. Esse chapéu, embaixo dele, tem várias, quase guelras, na verdade o termo que os biólogos usam é guelra, onde ficam dentro ali vários esporos. Então esses esporos, quando eles amadurecem, o cogumelo meio que se abre assim o chapéu. Se você olhar, é muito diferente, né? Um cogumelo jovem, ele tem normalmente um chapéu redondinho fechado e ele vai abrindo esse chapéu até ficar reto ou às vezes até para cima, para que esses esporos possam sair com o vento e serem levados para vários lugares. E essa é a função primordial dele. E eles só são produzidos pelos fungos quando ele sente, normalmente próximo do inverno, né? O frio é o primeiro sinal para o cogumelo, para a espécie de fungo querer produzir um cogumelo para se reproduzir, é justamente o frio. Então chega no inverno, esse cogumelo sente o frio e ele começa a produzir cogumelos. E normalmente quando a gente produz cogumelos em ambientes comerciais, como no caso do shiitake, que é o mais comum aqui no Brasil, a gente vê que quando o bloco já está todo colonizado, o produtor precisa ir lá no ambiente de produção ou na câmara que ele produz os cogumelos e girar o termostato para o frio. Esse shiitake tem que ficar entre 12 e 15 graus para estimular ele a produzir cogumelos. Porque na natureza ele ia sentir o frio e ele ia pensar, está chegando o inverno, a oferta de comida para mim vai ser muito baixa, a atividade biológica no solo vai parar, porque né, nesses países onde vem o shiitake, como o Japão, congela tudo, e eles botam esses cogumelos para fora da terra para jogar os seus esporos por aí, e quando derreter a neve e começar a primavera, esses esporos vão germinar e vão gerar novos fungos em novos lugares. E quando a gente fala de diversidade de cogumelos, existe uma diversidade enorme de cogumelos no mundo. Então quando eu falo o corpinho e o chapéu, nós estamos falando dos cogumelos mais conhecidos e que a gente costuma comer, como o champignon, shiitake, ou a gente pode falar dos cogumelos até psicodélicos, como a Amanita muscaria, o cogumelo do Super Mario, que toda criança conhece, que é aquele cogumelo branquinho com um chapéuzinho vermelho com pintinhas brancas, ou o Psilocybe cubensis, que também é um cogumelo que é muito conhecido porque, enfim, é muito utilizado, e ele tem um caulezinho e um chapéuzinho pequenininho. Mas existem várias espécies de cogumelos, algumas extremamente bizarras. Inclusive eu coloquei algumas fotos para vocês verem no e-book, que existe uma diversidade enorme de tipos de cogumelos. Tem alguns muito interessantes que colocam um véu quando eles estão se reproduzindo, então é quase um véu de noiva, assim, fica bem parecido com um vestido de noiva. Tem um cogumelo que se chama dedos do inferno, na tradução literal, que ele parece uns dedos saindo da terra, numa cor esquisitíssima.
tem um que parece um ovo, tem os bolotas, como a gente chama, que são bolinhas, eles não têm exatamente um corpo, e quando você toca neles, eles expulsam os esporos para fora. Tudo isso são adaptações evolutivas que os cogumelos têm para se desenvolver da melhor forma possível. Bom, já falamos bastante sobre o que são os cogumelos, sobre a estrutura dos cogumelos. Vamos falar um pouco sobre para que servem os cogumelos. Isso é uma forma de dizer como os humanos interagiram com os cogumelos ao longo da nossa história. Então nós tivemos sempre a questão da alimentação. Os cogumelos são muito nutritivos, são muito bons para a alimentação humana, tem uma série de benefícios nutricionais. Eles têm uma alta dose de vitamina B, das várias vitaminas do complexo B. Eles têm várias fibras que ajudam o funcionamento do nosso intestino, como as beta-glucanas. Eles têm um teor baixo de gordura, eles têm um teor mais alto de proteína, eles têm um teor de água. Então tudo isso ajuda, quando a gente consome cogumelos, a nossa nutrição e a manutenção da nossa vida. Além disso, tem vitamina D, tem alguns minerais importantes para a nossa alimentação, como zinco e selênio. Enfim, cogumelos são bons para comer. Se você não come cogumelos, faça o esforço de começar a comer mais cogumelos, porque eles são muito bons para a sua saúde. Mas, como eu falei atrás, não somente a alimentação direta de você consumir um cogumelo. Os cogumelos estão presentes em vários alimentos e eles criaram vários alimentos para a gente, como o pão. O pão não existiria na Terra sem a ação do Saccharomyces, que é uma espécie de fungo. Então, toda vez que você ver uma massa de pão, pode ser um pão já assado e você vê vários bolinhas dentro da massa do pão, aquilo ali são bolhas de ar durante o processo de fermentação que se formaram, porque esse fungo está ali dentro respirando, quebrando a matéria açucarada da farinha e transformando ela em glúten e outras proteínas que são boas para a nossa alimentação. Eu sei que muita gente pode ter alergia a glúten, inclusive se você deixa um pão fermentando por tempo suficiente, ou os pães de fermentação natural, eles têm baixo teor de glúten, justamente porque os cogumelos depois transformam esse glúten em outras matérias que são melhores ainda para a nossa alimentação. Outro uso constante durante a história da humanidade é o uso medicinal dos cogumelos. Se você olhar a medicina tradicional chinesa e a farmacopeia chinesa, que é talvez um melhor exemplo de medicina que nós temos da antiguidade, os cogumelos são parte central do tratamento de várias condições. Várias espécies de cogumelos são usadas na China para muitas aplicações. No Japão também, o Japão tem um apreço muito grande por cogumelos, inclusive tem épocas do ano que existem áreas no Japão selvagens onde você pode ir lá e colher cogumelos à vontade, e o governo estimula as pessoas a irem lá, porque isso é uma atividade muito benéfica, né? Os japoneses são muito ligados à saúde, à longevidade, são os lugares do mundo onde os seres humanos vivem mais tempo, e muito disso se dá pela alta quantidade de cogumelos na dieta. Então, quando a gente fala de nutrição, é uma coisa, porque nutrição é o que você precisa para se nutrir todo dia, mas uma boa nutrição é uma medicina. Eu sou muito apegado à definição primeira de medicina, que veio do grego Hipócrates, pai da medicina, que fala que a gente tem que fazer do nosso alimento o nosso remédio, do nosso remédio o nosso alimento. E os cogumelos são o melhor exemplo disso. Se você comer cogumelo, você está quase comendo um remédio. Ele é muito bom para o seu organismo. E nós temos aí alguns exemplos muito bons, como o reishi, que na China é chamado de o cogumelo da imortalidade, ele se chama Lingzhi na China, e ele é chamado assim porque ele tem muitos antioxidantes. Então ele é um dos melhores antioxidantes e anti-inflamatórios disponíveis na natureza. Ele é meio difícil de comer, porque ele é um cogumelo muito duro, né? Ele é um cogumelo que tem uma estrutura bem densa, bem sólida, você não consegue mastigar ele, mas ele é usado em vários tipos de cocções, ele é usado em pó, ele é usado em chás na China, e as pessoas aproveitam essas diferentes formas de cozimento para pegar todos esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios. Então ele é, de novo, considerado o cogumelo da imortalidade. Nós podemos pegar outro muito interessante usado na China, o Cordyceps. O Cordyceps é um cogumelo que já foi tema de polêmicas, ele já foi visto como doping no esporte, porque ele foi usado já como um melhorador de performance esportiva por atletas chineses. Isso aconteceu no Mundial de Atletismo na Alemanha, na década de 90, onde atletas chineses começaram a ganhar competições de longa distância. E isso não era possível na época, porque os chineses não tinham nenhum histórico, nunca tinham ganhado provas de longa distância, eram provas normalmente dominadas por africanas,
e algumas europeias, e de repente as chinesas ganharam 4 ou 5 provas de longa distância e aquilo despertou, obviamente, dúvidas, porque como as chinesas haviam evoluído tanto, tão rápido. E o técnico da seleção falou e afirmou categoricamente, é porque elas estão treinando consumindo Cordyceps. Cordyceps é uma espécie de cogumelo que eu, como engenheiro agrônomo, conheço muito bem, porque nós temos muitas espécies no gênero Cordyceps que são doenças de insetos. Inclusive, nós usamos essas espécies como defensivos biológicos, que estão muito em alta hoje em dia. Outra forma de entrar no mercado de cogumelos é você entrar no mercado de defensivos biológicos. Ao invés de você pôr um veneno na lavoura para matar insetos, você coloca fungos, você coloca esporos de fungos que vão achar insetos aos quais eles estão acostumados a comer ou degradar, e eles vão atacar esse inseto e vão acabar com a vida desse inseto. Isso está ficando super comum na agricultura. Hoje no Brasil o uso já gera milhões de reais por ano. Existem empresas dedicadas inteiramente ao ataque biológico. E o Cordyceps é um dos grandes protagonistas desse mercado. Mas na China existe um específico chamado Cordyceps militaris, que ele é utilizado para melhorar a oxigenação do sangue dos seres humanos. Então, quando você consome ele, você consegue ter um limiar respiratório mais alto. O que significa limiar respiratório? Quando você está correndo, você começa a ficar ofegante, isso é o limiar respiratório. Você chegou no seu ponto em que o corpo precisa de mais ar do que ele está gastando. Então, quando você consome Cordyceps, esse nível sobe. Tem estudos demonstrando isso. Então, as atletas, obviamente, tinham uma vantagem na competição. Na época, o Cordyceps não estava em nenhuma lista de doping e elas não foram punidas por isso, mas depois acabou sendo uma substância controlada no mundo do doping do atletismo. Mas, na China, ele tem um outro uso também bem interessante, como ele melhora essa condição de oxigenação do sangue, e isso melhora a nossa circulação sanguínea em geral. O que está ligado à circulação sanguínea? A lista de remédios mais vendidos na história da humanidade, que são os melhoradores de performance sexual. Na China, o Cordyceps ele é vendido como um Viagra natural. Então você pode comprar uma caixinha de Cordyceps e comer aquilo ali, que as pessoas, os homens na China, tendem a atribuir a ele algumas propriedades para melhora da performance sexual totalmente natural. Então é bem interessante esse aspecto do Cordyceps. Outro exemplo bom do uso na medicina, na Rússia, no século XX, tem um cogumelo chamado chaga. Ele não é bem um cogumelo, mas ele aparece com uma grande formação em caules de plantas, de árvores principalmente de bétulas, que são árvores que tem muito na Rússia, e as pessoas aprenderam a usar ele como uma medicina. Então as pessoas tiravam aquela massa do tronco da árvore, cortavam em pedaços, que é basicamente um cogumelo, e usavam aquilo para fazer sopas, para fazer chás, moíam, secavam e moíam até ele virar um pó e consumiam aquilo como um remédio. E isso é uma tradição de centenas de anos na Rússia, onde as pessoas fizeram isso. E tão forte era isso que, em algum momento, o governo da Rússia decretou que o chaga era um medicamento. Colocou ele na farmacopeia, formas de você transformar ele no medicamento, para quais condições ele era indicado. E ele, por muitos anos, foi considerado, na Rússia, literalmente um remédio natural. É um cogumelo que estimula muito o sistema imunológico, nós vamos falar bastante dele ainda em outros cursos que você pode acessar aqui no nosso canal. Obviamente, um dos usos que a gente não podia deixar de fora, que é tema do módulo 4 aqui da introdução, são os usos ritualísticos, ou seja, os usos religiosos. Então nós temos aí vários cogumelos que ao longo da história da humanidade foram utilizados com a finalidade de entrar e entender o mundo místico que existe e que nós normalmente utilizamos substâncias para acessar esses estados alterados de consciência e nos comunicarmos com esse outro lado da realidade, que até hoje a gente não consegue explicar muito bem o que é. Mas quem consome esses cogumelos ou outras plantas, né, como a ayahuasca, pode ter essas sensações e visitar esses reinos da nossa consciência. O mais famoso deles é o Psilocybe cubensis, é o cogumelo da psilocibina, que tem uma história aí ligada ao México, onde ele foi por milênios utilizado pelos locais e depois foi redescoberto pela medicina moderna na década de 50, nós vamos contar essa história com mais detalhe, e ele foi e é hoje utilizado em vários estudos clínicos para você tratar diversas condições. Nós também vamos trazer isso com mais detalhe depois.
Tem também, obviamente, os usos feitos por xamãs na Sibéria, em toda a região norte da Europa, inclusive antes de batalhas. Os vikings, os famosos vikings, que é tema de muitas séries famosas por aí, os xamãs das tribos vikings, antes de batalhas, tomavam uma cerveja enriquecida, digamos assim, com cogumelos. E isso dava a eles um furor de batalha, né, uma vontade de lutar e matar outros seres humanos, e eles ficavam nesse estado alterado e comandavam seus exércitos em grandes batalhas. Isso era também um uso ritualístico bem conhecido de alguns cogumelos presentes naquela região. E hoje em dia os cogumelos estão voltando com tudo, por isso que estamos fazendo esse curso aqui. Os cogumelos viraram tema de artigos de decoração, tema de produção de materiais sustentáveis, como já falamos, alguns tecidos sustentáveis, alguns materiais sustentáveis. Estão vindo com tudo no mundo da alimentação e da gastronomia. Muita atenção para o mercado de trufas, muita atenção para o mercado de cogumelos nutricionais e funcionais. Esses cogumelos estão sendo muito usados lá fora. No Brasil, você está vendo esse curso, talvez seja seu primeiro contato com esses cogumelos de alguma forma mais educativa, mas eu posso te dizer que se você for hoje em uma feira de alimentos, em uma feira de suplementos, ou simplesmente viajar para os Estados Unidos ou para a Europa e entrar numa loja de produtos naturais, você vai ver prateleiras e prateleiras inteiras dedicadas a cogumelos. Todo tipo de suplementos, todo tipo de mistura, porque realmente eles fazem muito bem e as pessoas nesses países já estão utilizando eles diariamente. E não somente para a saúde física de consumir esses produtos, mas também estão sendo muito usados no mercado dermocosmético. As pessoas estão fazendo shampoos, estão fazendo cremes faciais, hidratantes, colocando propriedades desses cogumelos que têm moléculas aí fantásticas para melhorar a qualidade da sua pele, a sua hidratação, a qualidade do cabelo, enfim. O céu é o limite quando a gente fala de cogumelos. Enfim, esse foi o nosso módulo 1 do curso. Espero que vocês tenham um pequeno lampejo aí do que é o mundo dos cogumelos. Eu tentei passar de forma rápida, mas eu falo bastante, então eu acho que ficou um módulo até bem completo para você que quer assistir só esse módulo e já entrar aí nos nossos grupos, começar a interagir com a nossa comunidade. Você pode ver que os cogumelos têm uma diversidade fantástica. Talvez o dado mais importante que vocês tenham que escutar desse módulo 1, e que eu não falei ainda, é: quando a gente fala em espécies que a gente conhece da vida na Terra, se você pegar os animais, a gente já conhece mais ou menos, segundo as estimativas dos cientistas, uns 98% das espécies de animais. Deve ter algumas espécies de fundo do mar que a gente ainda não conhece, mas em geral a gente já mapeou quase todo o reino. Vegetais, se estima que a gente conhece entre 85% e 90% das espécies vegetais que existem na Terra. Provavelmente algumas algas ou algumas espécies ainda muito profundamente na floresta amazônica, em algumas zonas de floresta que a gente não tem acesso, ainda não foram mapeadas, mas a grande maioria já foi mapeada, inclusive nós somos grandes produtores de espécies novas de vegetais. O reino dos fungos, nós conhecemos menos de 10%, é dessa ordem de grandeza. Menos de 10% do reino fungi foi mapeado. E só nesses 10% que a gente conhece, olha todos esses benefícios e possibilidades de você explorar esse mercado e entrar nessa tendência que vai dominar a próxima década, está dentro desses 10%. Imagina quando os cogumelos começarem a ganhar tanta importância que nós começarmos a buscar e mapear esses 90% ainda desconhecidos para nós, o que a gente não vai descobrir. Devem ter coisas muito interessantes ainda por ser descobertas, devem ter coisas muito interessantes ainda para serem exploradas. Eu acredito que o futuro da longevidade da saúde humana está diretamente ligado aos cogumelos e o mercado tem concordado comigo. Então, bem-vindos ao nosso curso, espero que tenham gostado do módulo 1. Daqui para frente a gente vai falar mais especificamente de alguns aspectos dos cogumelos e dos fungos e eu espero que você tenha gostado e, de novo, não deixe de entrar nas nossas comunidades, de entrar na nossa comunidade do Instagram e do WhatsApp, porque lá nós estamos todo dia trazendo informações novas sobre esses nossos amigos tão fascinantes que são os cogumelos. Muito obrigado. Bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso Introdução aos Cogumelos, Cogumelos 101. Isso é um curso introdutório que a gente está oferecendo porque a gente acredita muito no potencial dos cogumelos. A gente está vendo uma explosão de oportunidades de negócios pelo mundo dentro do reino fungi e nós queríamos trazer para o Brasil mais conhecimento e mais awareness para esse mercado. E o que melhor para trazer mais conhecimento para esse mercado do que falar de nutrição utilizando cogumelos. Essa parte do curso, os módulos 2 e 3, são feitas
muito pensando em nutricionistas, em profissionais de saúde que trabalham com nutrição, porque nós estamos falando de um reino que é muito pouco utilizado ainda aqui no Brasil como alternativa à nutrição. Obviamente não posso falar sobre todos os nutricionistas, mas muitos nutricionistas que eu já frequentei, que fizeram um plano de alimentação para mim, nunca incluíram nenhum tipo de refeição que incluísse cogumelos, nem me falaram sobre cogumelos, nem me deram nenhuma opção sobre isso. E foi pensando exatamente nisso que eu quis falar sobre cogumelos como alternativa nutricional e funcional nos módulos 2 e 3, para trazer um pouco mais de awareness sobre como eles são muito importantes para a nutrição humana. São alimentos excelentes, riquíssimos, muitos cogumelos são considerados superfoods e nutricionistas poderiam e deveriam estar utilizando cogumelos como fonte de nutrientes para incluir na dieta dos seus pacientes. E obviamente nós temos muito ainda por aprender do reino fungi. Nós conhecemos muito poucas espécies, então quando nós falamos de cogumelos a gente fica preso ainda a algumas poucas espécies que você encontra no mercado aqui no Brasil, mas a gente está lutando muito para mudar isso no futuro próximo. Quem estiver próximo e entender essas possibilidades nutricionais trazidas pelos cogumelos vai ser um profissional que vai estar à frente dos demais e vai poder entrar nessa tendência antes dos outros. E, obviamente, isso aqui é um curso de introdução. Nós temos também na nossa plataforma um curso completo de nutrição que vai ser lançado logo, ou talvez já tenha sido lançado quando você estiver olhando esse vídeo. Então, checa lá na nossa plataforma, porque nós temos um curso completo, exclusivo sobre nutrição e nutrição funcional, utilizando cogumelos, direcionado para nutricionistas, médicos e outros profissionais de saúde e também de esporte, enfim, trabalham com bem-estar, terapeutas, que têm o interesse de conhecer mais sobre as propriedades dos cogumelos. Bom, vamos a elas, as propriedades nutricionais dos cogumelos. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de usar cogumelos para a nutrição é que os cogumelos, eles são alimentos com baixo teor de gordura. Eles são alimentos que, para falar baixo é um exagero, eles praticamente não têm gorduras na sua composição. Então quando você adiciona cogumelos em uma dieta, você está adicionando praticamente apenas proteínas e carboidratos, e muito mais proteínas do que você imagina. Então em dietas restritivas para perda de peso, que são 90% das dietas hoje prescritas no Brasil são para perda de peso, você pode e deve usar muitos cogumelos na composição dessa dieta, porque eles têm um teor baixo de gorduras, uma baixa carga calórica, então eles são muito bons para compor dietas com outros alimentos. Uma das características mais importantes desses cogumelos é a presença de fibras, que ajudam muito na digestão e no funcionamento geral do nosso sistema digestivo. Os cogumelos em geral contêm beta-glucanas, que são fibras naturais que são muito boas para o processo digestivo humano. Você vê vários suplementos hoje no mercado com beta-glucanas de levedura, e levedura, como falei, é um fungo, mas ele também é presente naturalmente em muitas espécies de cogumelo. Então quando você come um shiitake, que é um cogumelo mais comum encontrado no mercado, você vai estar consumindo essas fibras que melhoram o funcionamento do seu intestino, do seu sistema digestivo. Muitas pessoas, principalmente mulheres, têm mais problema de intestino preso. Simplesmente adicionar cogumelos na dieta em maior número pode ser uma solução para esse problema. E muitas vezes os nutricionistas e os nutrólogos não estão cientes disso, e que isso pode ser um fator muito legal, muito interessante, uma forma gostosa de você resolver um problema de intestino preso, de constipação. Então, cogumelos são excelentes para melhorar o funcionamento do intestino. Estamos falando aí de várias espécies: shiitake, juba de leão, chanterelle, próprio champignon, né, o agaricus. Então nós temos aí muitas opções hoje no mercado que você pode comprar e cozinhar de formas diferentes. Vamos chegar nas receitas logo logo para falar dos benefícios dos cogumelos. Outra coisa muito interessante: os cogumelos são ricos em vitaminas do complexo B, que normalmente em dietas veganas você tem que tomar como suplemento, porque vitamina B normalmente está mais presente em carnes. Então, se você corta a carne da sua dieta, é muito fácil a pessoa desenvolver uma deficiência em vitaminas do complexo B, que pode gerar uma série de outros problemas, e você tem que suprir isso através de algum tipo de suplementação, ou muitas vezes a pessoa acaba tendo algum prejuízo.
e os cogumelos são uma fonte excelente de vitaminas do complexo B. Então, para dietas veganas, inclusão de cogumelos é excelente. É uma forma muito prática de você ter esse aporte nutricional das vitaminas do complexo B. E nós estamos falando de várias vitaminas aí dentro do complexo B que são presentes nos cogumelos. Se você olhar as análises de cogumelos shiitake, de cogumelos champignon, de cogumelos como juba de leão, eles têm uma quantidade grande de vitaminas do complexo B em diferentes níveis. Então você acaba tendo um aporte nutricional de várias delas ao mesmo tempo ao consumir um cogumelo. Outra vitamina muito interessante presente nos cogumelos são as vitaminas D, D1, D2. Quando os cogumelos são expostos a algum tipo de radiação, luz do sol, por exemplo, ou as luzes artificiais dentro de câmaras de cultivo, eles acabam desenvolvendo teores mais elevados de vitamina D, o que é também bem importante para a nossa nutrição e tem uma série de funções benéficas no nosso organismo. Então, quando você consome cogumelos, você está tendo praticamente o mesmo efeito de comer um suplemento, de tomar um suplemento que tem vitamina B e vitamina D. Então, você pode sanar duas das suas necessidades nutricionais simplesmente por adicionar cogumelos na sua dieta. Não podemos deixar de falar que os cogumelos têm muito bom teor de minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Os cogumelos contêm, em média, obviamente varia entre espécies, mas a grande maioria deles tem níveis muito bons de selênio, de fósforo, de potássio e também de outros minerais como zinco, cobre e alguns que são micronutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo, para a composição de proteínas. E esse é o próximo benefício que eu vou citar sobre comer cogumelos na nossa dieta. Proteínas. Os cogumelos são fonte natural de proteína não animal. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas aderindo a dietas veganas ou que querem só reduzir o seu consumo de carne no dia a dia, muitas vezes até por pressão econômica, né? Reduzir o consumo de carne. Você tem sempre a opção dos cogumelos como fonte proteica. Os cogumelos têm um teor de proteína naturalmente. Quando você cozinha eles, você extrai melhor ainda essas proteínas na hora de você consumir. Elas ficam mais biodisponíveis ao organismo humano. E você tem um aporte aí bom de proteínas. Então, como nós estamos falando de um alimento majoritariamente proteico, sem teor de gordura, a gente sabe que os cogumelos têm um baixíssimo teor calórico. Eles não são alimentos que você come quando você quer correr uma maratona. Eles não vão te dar a energia necessária para isso. Eles são alimentos que você consome para produzir mais massa magra, mais massa muscular e reduzir o nível de gordura do seu corpo. Que, de novo, é a reclamação e é o desejo de 90% das pessoas que buscam orientação hoje para um nutricionista receitar uma dieta. Bom, você que vai querer começar a incluir cogumelos na sua dieta, talvez está pensando, pô, mas quais cogumelos, né? E nós temos hoje no Brasil disponíveis algumas espécies. Eu, pessoalmente, junto com alguns outros produtores, estou me organizando para a gente conseguir disponibilizar cada vez mais espécies comestíveis aqui no Brasil, que eu acho que tem uma grande biodiversidade de cogumelos que a gente deveria ter à disposição das pessoas nos supermercados, nas lojas de produtos naturais. Então, vamos a algumas espécies aí que a gente pode trazer para que você aprenda um pouco mais sobre outras possibilidades de comer cogumelos no seu dia a dia, em receitas, em diferentes preparos. Obviamente o mais comum conhecido no Brasil, o champignon. O champignon é um cogumelo, talvez o primeiro cogumelo a cair no gosto dos brasileiros. Cogumelo que foi muito utilizado em conserva, era muito importado da China em conserva e vendido aqui no Brasil, até que começou a ser produzido localmente por produtores. O cogumelo champignon, ele é nutricionalmente bom, ele tem um sabor bem suave, ele não tem um sabor muito marcante, então ele é uma boa forma de você entrar no mundo dos cogumelos, porque ele não tem nenhum tipo de sabor muito forte, então ele pode ser usado em vários preparos. Os mais comuns são você colocar ele em pratos como estrogonofe, né? Quem nunca comeu estrogonofe com cogumelos em conserva, e o champignon também é muito utilizado quando você faz outros pratos como carne de panela, bife bourguignon, que vai cogumelo no preparo. O champignon é uma ótima ideia porque ele não deixa nenhum tipo de sabor nesses pratos. E o champignon, ele tem, de novo, bons níveis de vitamina D, de vitamina B, além de proteínas para compor na sua dieta, nos seus macronutrientes. Outro muito bom, o shiitake. O shiitake é um cogumelo trazido do Japão na década de 90 e começou a ser produzido aqui no Brasil em grande volume. Ele é um excelente cogumelo para a sua dieta, tem muitos benefícios. Nós temos também o portobello, nós temos o porcini,
nós temos o chanterelle, nós temos o enoki, nós temos o eringue, nós temos várias espécies de cogumelos. No e-book você vai encontrar todas elas descritas com fotos desses cogumelos. Esses são os que você consegue encontrar facilmente no Brasil hoje para consumir. Tem alguns outros que a gente ainda não encontra com muita facilidade, mas em alguns locais aqui em São Paulo estão disponíveis, como por exemplo o juba de leão in natura. Muita gente hoje está consumindo juba de leão como suplemento, ou em cafés, ou misturado com alguma outra coisa para melhorar a sua capacidade cerebral, a sua energia mental, sua capacidade de foco e atenção. Ele é um excelente suplemento para isso, vai ser coberto no módulo 13 em mais detalhe. Mas ele é também um excelente cogumelo para comer. No Japão ele é muito utilizado em sopas e em outros preparos como grelhado. Você corta ele, grelha ele, ele fica com sabor de frango, ele é um cogumelo que tem um sabor muito bom, mas o mais importante é, ele tem um perfil de aminoácidos espetacular. O Ericium, nosso querido juba de leão, ele tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa incluir na nossa dieta. Simplesmente você comendo uma espécie de cogumelo, você ter todo esse aporte nutricional, de ter todos os aminoácidos que você precisa comer, é uma coisa quase mágica, né? Você consegue suprir várias deficiências nutricionais simplesmente adicionando esse cogumelo. Espero que no Brasil ele comece a aparecer mais nas prateleiras ainda in natura. Quando a gente fala nos benefícios de saúde de cada um desses cogumelos, nós nunca podemos esquecer que os cogumelos são excelentes fontes de antioxidantes. Então tudo que é contra envelhecimento, que é contra inflamações no seu corpo, os cogumelos são muito bons para ajudar com isso. Assim como algumas frutas e vegetais te dão um teor alto de antioxidantes, os cogumelos são campeões nisso. Então quando você consome um shiitake, você consome um champignon, simplesmente num prato ou numa salada, ou enfim, misturado com alguma coisa que você está comendo, ele vai te dar um aporte nutricional de antioxidantes, são substâncias que lutam contra radicais livres no nosso corpo, diminuindo os teores de inflamação e melhorando a qualidade de vários tecidos do nosso corpo. Então você fica com tecidos mais jovens, né? Normalmente as populações asiáticas são conhecidas por, mesmo envelhecendo, terem uma aparência jovem, terem a pele bonita. Isso, não tenho dúvidas, está ligado ao consumo de cogumelos em grandes números na nutrição deles durante a vida, né? Eles comem per capita, lá por cabeça, na China e no Japão, muitos mais quilos de cogumelo do que nós aqui no Brasil. Nós ainda, dá para dizer que nós mal comemos cogumelos aqui no Brasil. Nós, por acaso, algumas pessoas comem. Então nós temos que fazer com que o cogumelo seja difundido aí na nossa alimentação para que todos possam ter esses benefícios no dia a dia. Outro aspecto muito bom de incluir os cogumelos na sua alimentação é falar de sistema imunológico. Os cogumelos são campeões de sistema imunológico. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso também no módulo 3, porque é mais ligado aos cogumelos funcionais, mas qualquer cogumelo nutricional, ele tem algumas habilidades de melhorar a sua saúde intestinal. E para quem não sabe, o intestino é a base do nosso sistema imunológico. Um intestino saudável, funcionando, que não está sofrendo de uma constipação, ele é uma excelente forma de você ficar saudável como um todo. Muitas pessoas ligam o nosso sistema imunológico a outras coisas no nosso corpo, mas o sistema digestivo é a base de luta do nosso sistema imunológico contra infecções de bactérias, de vírus e de outros organismos. E os cogumelos, eles trabalham em conjunto com o nosso corpo, melhorando o nosso sistema imunológico, tratando ele bem, fazendo ele funcionar bem e estimulando as células do nosso sistema imunológico a estarem ativas. Os cogumelos também têm esse poder de ativar as células do nosso sistema imunológico, inclusive com estudos mostrando aí que o consumo de cogumelos está ligado ao aumento da produção de linfócitos e outras células do nosso sistema imunológico, que obviamente melhora a nossa resposta toda vez que o nosso corpo é atacado por uma infecção. Um dado interessante dos cogumelos é que muita gente não sabe que as estatinas, que são os medicamentos mais utilizados hoje para tratamento de níveis altos de colesterol, se você for no seu cardiologista e ele vê que você está com colesterol acima do limite, ele vai te mandar tomar uma estatina. Estatinas são substâncias que foram primeiramente identificadas e extraídas de cogumelos, e até hoje elas são produzidas à base de fungos. Então, comer cogumelos está automaticamente ligado a você ter teores baixos de colesterol no sangue. Não é só que o cogumelo tem baixo teor de gordura, é que ele também ajuda o seu corpo a regular os níveis de colesterol no sangue. Então, muito importante você ter uma ferramenta dessa no seu arsenal nutricional, na hora que você está planejando as suas refeições, ter isso disponível em casa, entender maneiras que você pode utilizar os cogumelos, e esse é um dos pontos que a gente traz também no e-book. Então, outro ponto muito importante é essa questão do colesterol,
que você pode aí, aprendendo a comer cogumelos no seu dia a dia, com diferentes receitas, ter uma vida mais saudável e uma saúde cardiovascular mais saudável. Porque consumindo cogumelos e baixando o nível de colesterol no seu sangue, principalmente do colesterol LDL, considerado colesterol ruim, que é ligado ao entupimento de artérias no nosso corpo, você naturalmente vai ter uma saúde cardiovascular melhor. E hoje em dia nós temos aí um aumento grande, né, de doenças cardiovasculares, de pessoas tendo que passar por procedimentos cirúrgicos, inclusive, para desobstruir artérias. E isso pode muito bem ser evitado em grande maneira se você tivesse uma dieta que incluísse mais cogumelos, porque eles têm naturalmente esse efeito das estatinas, porque as estatinas são substâncias que ocorrem naturalmente nos cogumelos. Veja que fantástico isso. Ainda falando do sistema imunológico, se você pegar o shiitake, um cogumelo comum que você encontra na prateleira de qualquer supermercado hoje no Brasil, ele possui duas substâncias, a lentinana e a ergotioneína, substâncias que estão altamente ligadas à produção de mais células do nosso sistema imunológico, linfócitos e outras células que ajudam a combater infecções de bactérias e vírus. Existe uma linha de estudo muito grande de cogumelos nos países asiáticos, principalmente no Japão, que são as propriedades antitumorais dos cogumelos. Isso mesmo, eles têm um uso medicinal fortíssimo no Japão. O cogumelo turkey tail, o famoso cauda de peru, no Japão foi usado durante muitos anos como um medicamento para tratamento de pessoas que têm cânceres e outros tipos de tumores. Existe uma substância nele chamada polissacarídeo K, que foi isolada desse cogumelo e no Japão em 85 ou 86 foi registrado como um medicamento. Então as pessoas entravam com um câncer para ser tratado, começavam a fazer quimioterapia e os médicos davam esse suplemento de polissacarídeo K para ajudar a tratar esses tumores. Isso é utilizado no Japão já há décadas, muito interessante esse uso do Japão que nunca chegou até nós. Infelizmente no Brasil não temos esse medicamento registrado. Mas isso não é exclusividade do turkey tail, do caldo de peru. Cogumelos têm em geral várias substâncias ligadas a antioxidantes, como eu já falei, anti-inflamatórios, e muito da ciência médica que gira em torno do estudo do câncer está descobrindo que são radicais livres que inflamam o nosso corpo. Essas inflamações não tratadas, por assim dizer, pelo nosso próprio sistema imunológico, elas acabam dando origem às primeiras células tumorais, que depois viram cânceres. Então, o consumo de qualquer alimento, não só cogumelos, mas principalmente cogumelos, que ajudam o nosso corpo com substâncias antioxidantes, você vai estar naturalmente ajudando o seu corpo a lutar contra as células cancerígenas que ele luta todo dia. E obviamente tem benefícios também de saúde mental, que nós vamos tratar no módulo 3 com mais detalhe, mas muito ligado ao uso do juba de leão, como o grande campeão da saúde mental, e vários outros cogumelos que também têm propriedades interessantes para o nosso sistema nervoso. Falando um pouco de inclusão na dieta, você tem que falar de culinária e gastronomia. Então, como que eu incluo cogumelos no meu dia a dia? Existem várias formas, no e-book vocês vão ler aí várias opções de como comer cogumelos, você tem várias receitas para incluir cogumelos. No Brasil nós temos um pouco de restrição ainda, muitas pessoas, você fala cogumelos, a pessoa conhece talvez o cogumelo que vai no estrogonofe, conhece um risoto de cogumelo, conhece uma massa ao fungo, que foi um cogumelo também muito trazido da Itália. Mas existem várias formas de consumir os nossos amigos cogumelos, desde cogumelos na chapa, grelhados, muitos têm um sabor que remete à carne, então dá para substituir a carne por cogumelos em várias situações, e no e-book você tem acesso a várias dessas receitas também para você ler em mais detalhes. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, mas que não vai afetar você indo no supermercado e comprar um cogumelo, é que alguns cogumelos são tóxicos. Então se você sair na natureza e ver um cogumelo num gramado ou no pé de uma árvore, em algum lugar no campo, evite de comer esse cogumelo. Por mais que ele pareça um cogumelo que você compra na prateleira do supermercado, existe uma grande variedade de cogumelos, a gente não tem tanto conhecimento a ponto de olhar para um cogumelo e dizer exatamente a espécie que ele é, a grande maioria das pessoas, a menos que você esteja acompanhado de um especialista, não coma cogumelos que estão na natureza. Esses benefícios todos que eu falei não valem de nada se você consumir um cogumelo que tem uma substância tóxica que vai fazer você passar mal e muitas vezes pode levar até a óbito. Então, evite comer cogumelos da natureza, prefira os que estão no supermercado ou nas prateleiras da sua loja de produtos naturais. A menos que você seja já um identificador de cogumelos experiente, principalmente formado em biologia, ou preferencialmente formado em biologia,
que já tenha uma certa experiência nisso, porque senão você está correndo um risco desnecessário. Existe alergia ligada ao consumo de cogumelos? Existem, porém são muito pouco prevalentes. Estima-se que menos de 1% da população tem alergia a cogumelos. Eles não são alimentos considerados alergênicos, como alguns outros, né? Por exemplo, o amendoim, que algumas pessoas têm alergia grave a amendoim. Cogumelo ele não é muito ligado a nenhum tipo de alergia grave, mas ele pode causar sim alguns sintomas de alergia, como coceiras, irritação, principalmente do sistema respiratório. Mas é muito raro e, de novo, menos de 1% da população estima-se que tenha esse tipo de alergia. Então, é difícil que você, a sua família, seus pacientes, a pessoa que você está recomendando que faça uso de consumo de cogumelos, sofra com algum tipo de alergia ao consumir um cogumelo cozido. E lembrando que os cogumelos eles têm usos na nossa alimentação que datam de milhares de anos. Então, a gente já é acostumado a comer cogumelos tem muito tempo, além de outros fungos presentes em outros preparos, como conservas, fermentação em geral, né, iogurtes fermentados como queijo, pão. Tudo isso só existe no mundo devido à ação de fungos. Nós temos que ser gratos a eles dia e noite pela existência desses produtos. Se você estiver comendo um sanduíche com queijo, a culpa é de um cogumelo. E a gente tem aí relatos históricos de mais de 2000 anos na Roma Antiga, os cogumelos eram muito valorizados na Itália, né? Temos várias espécies de trufas, cogumelo porcini, que é uma coisa muito italiana, né? Muito da culinária italiana. Eles na época da Roma Antiga eram considerados um alimento quase dos deuses e servidos em grandes banquetes para a elite, né, dos governantes da época. Além disso, temos muitos relatos também na China e no Japão, que remontam a mais de 2000 anos atrás, de pessoas consumindo cogumelos para fins medicinais e também na culinária, né? No Japão é super comum você encontrar vários cogumelos em sopas, principalmente enoki, o próprio juba de leão, shiitake, né? É um alimento japonês tradicionalíssimo e você sabe que os japoneses têm uma expectativa de vida muito acima da média do Brasil, por exemplo. De novo, não tenho dúvida, muito ligado ao consumo desses super alimentos que são excelentes para a nossa longevidade e para a nossa saúde e o nosso bem-estar. Bem, esse é o fim do nosso módulo 2. Espero que vocês tenham entendido como os cogumelos são importantes para a nossa nutrição. Se você trabalha com isso, faça questão de conhecer mais sobre cogumelos. Nós estamos oferecendo um curso completo de nutrição de cogumelos aqui na nossa plataforma, que você pode acessar e ter um conteúdo muito mais denso do que esse aqui da introdução, para você realmente aprender cada espécie e como ela pode ajudar na nutrição do dia a dia de cada um de nós. No próximo módulo nós vamos explorar os cogumelos funcionais, que aí sim tem algumas propriedades muito mais interessantes do que simplesmente compor o nosso quadro nutricional e podem nos ajudar no sistema imunológico, sistema nervoso, sistema digestivo, de várias formas, e pelo mundo é o setor que mais está crescendo no mercado de cogumelos, é o uso de cogumelos funcionais. Nos Estados Unidos já temos cifras bilionárias desse mercado, a China também, então é questão de tempo para no Brasil isso ser uma categoria bem relevante do nosso mercado de suplementos. Nós com certeza estamos lutando por isso. Obrigado, ficamos por aqui. Módulo 3 do nosso curso Cogumelos 101, uma introdução completa ao mundo dos cogumelos. E esse é talvez o módulo mais interessante para a gente aqui no Brasil, porque é o módulo que nos dá mais oportunidades. Nós estamos vendo no mundo hoje uma explosão do mercado de cogumelos funcionais. Cogumelos que cumprem uma função no nosso organismo através da alimentação com esses cogumelos. Nós temos hoje nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na China, no Japão, na Austrália, um mercado de cifras milionárias em cima desse mercado, ouso dizer bilionárias, que nos Estados Unidos nós já estamos vendo essa categoria entrando na casa dos bilhões de dólares por ano. Muitas marcas aí realmente de café com cogumelo, produtos à base de cogumelo, cosméticos, e isso está se proliferando rapidamente porque os efeitos desses cogumelos são muito bons, são reais, realmente entregam o que prometem, e aqui no Brasil é um setor que basicamente ainda não existe, então as oportunidades estão aí para serem exploradas. O que nós temos no mundo dos cogumelos funcionais? Os cogumelos funcionais, os 6 mais famosos, vamos dizer assim, são o juba de leão, que é a estrela do baile,
o cogumelo que é um nootrópico natural. Ele pode nos ajudar muito no nosso sistema nervoso, na nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de reter conhecimento, que é mais importante, né? Não basta focar no tema. Quando você está aprendendo alguma coisa nova, você tem que de fato reter aquele conhecimento para você poder usá-lo mais tarde. Nós temos aí o Cordyceps, um cogumelo que eu já comentei no vídeo anterior, mas que vale ressaltar. É quase um doping natural, um cogumelo que melhora a oxigenação do sangue, melhora o seu limiar respiratório, você consegue render mais por mais tempo na atividade física, principalmente atividades físicas de estresse, que você realmente estressa o seu corpo até um ponto em que você exige dele o máximo. E nessas situações, o cogumelo Cordyceps ele é um excelente auxiliar, já foi usado aí por atletas de alto rendimento. Temos também aí o reishi, cogumelo da imortalidade na China, que os chineses veneram esse cogumelo porque ele é o rei dos antioxidantes, tem várias substâncias anti-inflamatórias, triterpenoides, uma série de compostos na sua composição que estão aqui para nos ajudar em questões de envelhecimento saudável, longevidade e, obviamente, para as pessoas no dia a dia, ele é um promotor da saúde do nosso sistema imunológico. Ele mantém o nosso sistema imunológico ativo e funcionando melhor. Ele combate os radicais livres do nosso sangue e ajuda a combater toda a sorte de infecções. O quarto cogumelo na nossa lista é o Turkey Tail. O Turkey Tail é um cogumelo que no Japão já foi medicamento para tratar câncer, inclusive ainda é um medicamento chamado PSK. O cogumelo Turkey Tail possui um polissacarídeo chamado polissacarídeo K e foi registrado na década de 80 no Japão o PSK. Para que era utilizado esse produto? Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, ela vai então fazer a quimioterapia. Junto à quimioterapia é ministrado o PSK, porque ele é tão potente em aumentar a atividade dos nossos linfócitos, que são as células do nosso sistema imunológico, que combatem diretamente células cancerígenas no nosso corpo todos os dias. Aliás, se você não sabe, o seu corpo ele está lutando contra células de cânceres todos os dias. Os cânceres que se desenvolvem em você são os que o seu sistema imunológico não é capaz de combater. E é por isso que é importante mantermos o sistema imunológico em alta, um sistema imunológico ativo, um sistema imunológico que não vai esperar o ataque, ele vai atacar antes da infecção ou as células proliferar. Então, o Turkey Tail tem aí uma série de benefícios para o nosso sistema imunológico, estudos que comprovam o aumento da atividade de linfócitos, principalmente linfócitos T4, que são muito ligados ao nosso sistema imunológico. Quinto lugar da nossa lista, cogumelo que já foi considerado medicamento pelo governo da Rússia, o chaga. O chaga ele é uma protuberância que cresce no tronco de árvores, ele não é um cogumelo clássico, né, não forma um chapéu, mas ele é um cogumelo que nesses locais já foi muito utilizado pelas culturas siberianas, os próprios inuites, né, os esquimós. Eles pegam essas formações que nascem no tronco das bétulas, que são pinheiros, enfim, são árvores aí dessas regiões frias, e eles utilizam isso como um medicamento. Tamanho é o efeito desse cogumelo na nossa saúde. Ele ajuda também a manter o sistema imunológico ativo, ele ajuda no funcionamento do nosso intestino, ele é muito rico em fibras naturais como a beta-glucana, ele é um cogumelo muito potente para manter o nosso estado de saúde. Então quando você está numa situação de um inverno intenso, como acontece nessas regiões, Rússia, Sibéria, Canadá, onde esse cogumelo é mais prevalente, você está exposto a essas intempéries, as temperaturas muito baixas, e isso faz com que o seu sistema imunológico muitas vezes tenha um choque e ele fica vulnerável. Então você fica vulnerável a ataques de vírus, de bactérias, e as pessoas acabavam falecendo em tempos antigos quando não havia nenhum tipo de medicina para ajudar. O que as pessoas faziam? Coletavam esse cogumelo, faziam todo tipo de cocções, chás, pós e consumiam ele, e ele realmente era tão poderoso que o governo da Rússia considerou o chaga um medicamento. Isso é uma história, um pedaço da história da humanidade que eu acho fantástica, que demonstra pra gente o quão poderosos são os cogumelos e quanto a gente não usa eles hoje em dia da forma correta. Nós somos enganados a pensar que a medicina tradicional é a única medicina que funciona.
você precisa ter um estudo clínico, você precisa ter uma substância patenteada por uma grande empresa farmacêutica para isso realmente ter um efeito positivo na sua saúde. E na verdade temos plantas e cogumelos aí crescendo na natureza todos os dias que têm efeitos fantásticos na nossa saúde sem a necessidade de todo esse processo científico que restringe a saúde das pessoas muitas vezes. O sexto da nossa lista é um cogumelo muito utilizado no Japão pelas japonesas, o maitake. Por que pelas japonesas? O maitake ele é um cogumelo excelente para estimular a produção de colágeno no nosso corpo. Ele é um cogumelo muito utilizado em cosméticos e suplementos para a beleza. Na China e no Japão as mulheres são muito ligadas à saúde da pele, a manter a aparência jovial até uma idade mais elevada. Inclusive lá são as maiores indústrias cosméticas do mundo, né? Os maiores mercados cosméticos do mundo. O Japão e a China, o Japão apesar de ser muito menor do que a China em termos de população, ele tem um gasto anual no mercado de cosméticos quase igual ao da China e muito maior do que países como o próprio Brasil, onde o mercado de cosméticos também é muito valorizado. E um dos grandes campeões do mercado de cosméticos por lá é o nosso amigo maitake, Trifola frondosa, um cogumelo bem bonitinho, ele é cheio de... ele forma vários cogumelinhos e eles são meio soltinhos, assim, quando bate um vento nele ele se mexe todo e ele é muito atrativo nessas regiões, inclusive para a gastronomia. O maitake ele é usado em muitas sopas, ele é usado em muitos preparos de culinária japonesa, justamente porque ele tem essa propriedade aí de manter as pessoas joviais, manter a aparência jovial, a pessoa envelhece de forma saudável. Então nós estamos falando aí de conceitos que estão muito em alta hoje em dia, que são a velhice saudável, a velhice ativa, né? Inclusive nem se usa o termo mais velhice, isso é um erro meu aqui. Você consegue atingir a maioridade ainda muito ativo, muito saudável, e a gente está vendo realmente não somente um aumento da expectativa de vida, mas um aumento da expectativa de vida saudável. Você não está preso a uma cama, você não está deprimido, sozinho no mundo, você está ativo, você é um participante ativo da sociedade. Isso passa muito pela sua nutrição, muito pela sua nutrição funcional, e com mais idade o nosso corpo vai precisando de mais ajuda para se manter em dia, e cogumelos como o maitake têm um efeito fantástico nesse tipo de efeito. Temos um sétimo cogumelo, que eu não costumo incluir muito nessa lista, mas é um cogumelo bem interessante, que está crescendo muito também no mundo o uso desse cogumelo, que é o tremela. O tremela é outro campeão da indústria cosmética, ele é um cogumelo também muito utilizado pelas empresas cosméticas, pelas suas propriedades também aí de manter a aparência da pele saudável, então muito usado em hidratantes, muito usado em cremes faciais, e ele é um cogumelo bem interessante também para o uso dele em suplementos que você consome, que você come, porque ele tem também, assim como o maitake, essa propriedade de estimular a produção de colágeno no corpo humano. Então, você vê aí cogumelos que têm um range desde saúde mental, como o juba de leão, né, que melhora a nossa performance mental, passando pelo sistema imunológico e terminando em produtos cosméticos, dermocosméticos. Só aí eu citei 3 indústrias que no Brasil, somente no Brasil, você não precisa nem sair daqui, geram bilhões de reais todo ano para as indústrias farmacêuticas, e nós podemos estar atuando nesses mercados através do uso de cogumelos, que é um dos principais motivos para fazer esse curso aqui, para alertar as pessoas para as oportunidades que elas estão deixando na mesa, porque o mercado de cogumelos ainda é muito jovem, tem muito espaço, tem muita coisa a ser feita, e nós precisamos de mais pessoas focadas nesse tema, entendendo que esse tema é um tema que pode trazer muitos benefícios para a população e também oportunidades de negócio para você, para sua família, para os seus amigos, quem estiver interessado nesse tema. Cogumelos, por natureza, têm um hype, né? Eles geram uma atenção do ser humano, porque eles são diferentes, eles são raros, né? A gente não costuma muito falar de cogumelos, e quando a gente fala as pessoas prestam atenção, e é isso que eu quero alertar você que está vendo esse curso. Os cogumelos funcionais são a tendência para os próximos 10 anos. O mercado de suplementos vai passar pelo mercado de cogumelos. Nós que já estamos incluídos nesse mercado com a Smush, com a empresa que nós fundamos, estamos vendo um apetite das grandes indústrias por cogumelos. Elas estão nos buscando, elas estão perguntando como é possível fazer,
Aqui no Brasil ainda temos alguns entraves regulatórios. A Anvisa, todo mundo sabe, não é muito promotora de saúde, ela é promotora de burocracia. Ela gosta de travar os avanços e não de promover avanços que são benéficos para nós. E nós estamos lutando aí dentro da Anvisa para conseguir aprovar o uso de muitos desses cogumelos em suplementos alimentares. Lembrando que o uso de cogumelos como cogumelos alimentares, a Anvisa não pode nos proibir de comer um cogumelo que é comestível. E é isso que nós estamos fazendo hoje, mas nós gostaríamos de ter esse mercado aberto também no mercado de suplementos e futuramente até medicamentos. Né? Temos no Brasil um potencial enorme de fitoterapia, muitas empresas já aproveitam a fitoterapia, medicamentos à base de plantas. Nós queremos incluir também os cogumelos nessa categoria. Contamos aí com a ajuda de todos para fazer uma força mais forte junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nos ajudar a deixar a gente usar esses ingredientes de forma correta em produtos aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse era o nosso módulo 3 desse curso. Nós também incluímos, nós juntamos o módulo 2 e o módulo 3 no curso de nutrição funcional de cogumelos, que é um curso à parte. Esse aqui é um curso só de introdução, e nesse outro curso eu falo de cada um desses cogumelos e muitos outros em detalhe, dando muito mais explicações com estudos, com dados, para que você possa estar completamente atualizado desse mercado e entender o verdadeiro potencial desses cogumelos. Então, se você tem interesse, termina de assistir aqui o nosso curso de introdução, vai na nossa plataforma e procure o curso de cogumelos e nutrição funcional que está lá, que você vai ter um mundo de informações muito mais profundas e muito mais sólidas sobre esse mercado e sobre esses cogumelos. Porque trabalhar com plantas, trabalhar com produtos naturais, você tem que estar bem informado, tem que estar atualizado, que é aí que você consegue se destacar dos demais e sair na frente da competição. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de introdução aos cogumelos aqui na nossa plataforma da Smush Academy. Como vocês sabem, o intuito aqui desses cursos é falar de cogumelos de A a Zen, que é o nosso slogan, né, de alimentação até o Zen, que é a parte mística dos cogumelos, que é o assunto que nós vamos endereçar agora no módulo 4. Então, esse módulo 4 vai abranger mais a parte psicodélica do uso de cogumelos, né, que hoje em dia está sendo vista como terapêutica, que está sendo vista em vários estudos clínicos como uma solução para vários problemas que nós temos, principalmente ligados à saúde mental. Então nós temos já estudos clínicos sendo feitos sobre o uso de cogumelos para tratamento de depressão, para tratamento de ansiedade, para tratamento de vícios, né, o tabagismo, o alcoolismo, e os resultados são bastante animadores. Só para ilustrar um pouco da onde vem o meu lugar de fala nesse curso, eu fiz um curso de 2 anos no Instituto Synthesis dos Estados Unidos para me tornar um facilitador psicodélico. Não tem uma palavra muito boa para traduzir, né, psychedelic practitioner, mas é uma pessoa que atua nas terapias psicodélicas. Né? Nosso entendimento hoje de psicoterapia assistida por uso de psicodélicos, a famosa PAP, é de uma terapia um pouco diferente do convencional, no sentido de que você vai tomar a substância e vai estar acompanhado de uma pessoa, talvez até de um grupo de pessoas, para endereçar esses problemas relacionados à sua depressão, à sua ansiedade, e que os medicamentos tradicionais e os terapeutas convencionais, os psiquiatras, salvo raras exceções, não tratam. Né? A psiquiatria, infelizmente, ela é uma especialidade médica muito ligada ao tratamento do sintoma. Então você chega lá deprimido, o médico ele vai testando medicamentos em você até ele recuperar o seu baseline de serotonina e você ficar uma pessoa mais feliz artificialmente. Né? Você fica literalmente dopado, eu diria, sobre os efeitos da sua depressão. Você fica anestesiado, você não trata a origem, a causa dessa depressão, o que primeiro aconteceu que fez você entrar nesse estado depressivo ou ansioso, que normalmente uma ansiedade grave acaba levando também à depressão. Né? E é muito difícil você tratar isso. As pessoas, quando fazem terapia, fala-se, né, que a terapia é um processo contínuo, você nunca para de fazer terapia. É muito comum uma pessoa estar com depressão, às vezes tem uma aversão, não quer tomar remédios, acaba indo para o mercado aí
terapia, né, os terapeutas, psicoterapeutas. E às vezes a pessoa leva anos para ter de fato um avanço no seu estado de saúde. Então é uma situação muito desafiadora, porque às vezes as pessoas não aguentam anos na depressão, não aguentam vários anos na ansiedade. E muitas vezes isso acaba levando a uma ideação suicida. Obviamente as taxas de suicídio por depressão não são tão altas, mas acontece, né, porque a pessoa não consegue, não acha uma saída, fica naquele estado ano após ano após ano. Quando acontece algum estresse grande na vida dessa pessoa, ela acaba cometendo então o ato de tirar a própria vida. E é aí que entram as terapias assistidas com o uso de psicodélicos, que são o assunto principal da minha vida nos últimos 3 anos e que me levaram a estudar cogumelos mais do que tudo nesse mundo, porque eu acredito que neles está a cura para muitas coisas que acontecem na humanidade hoje, que são graves problemas, né? O nosso vício em dopamina, o nosso vício em telas, o nosso vício na gratificação instantânea, os casos de depressão e ansiedade que explodiram no mundo desde a época da pandemia. Nós estamos vendo os psicodélicos como uma porta de saída, um alívio muito grande para muitas pessoas. Muitos relatos. Se nós fôssemos nos basear somente nos relatos das pessoas que tomam cogumelos ou que fazem uma ayahuasca e tem uma sessão, só nessa sessão conseguem um avanço significativo no seu estado, né? Conseguem um entendimento profundo das causas, conseguem ressignificar sentimentos, e falam que fizeram em uma tarde 10 anos de terapia. É um relato bastante comum de pessoas que passam por experiências com psicodélicos. Então é um campo da medicina, é um campo da terapia que tem sido muito explorado, não só, digamos, clandestinamente aqui no Brasil. Eu não considero clandestino, eu considero um uso muito válido. Aqui no Brasil há muitos médicos que estão se aventurando nesse campo, muitos psicólogos que estão se aventurando nesse campo, mas ainda não é regulamentado, não temos ainda uma profissão regulamentada para executar isso, assim como as substâncias ainda não estão aprovadas para esses tratamentos, exceto no caso da ketamina, né? A ketamina é um anestésico convencional e foi descoberto que ela tem um efeito psicodélico, né? Ela causa um efeito psicoativo no nosso cérebro e ela é muito eficiente para tratar estados de dor crônica e de depressão também. Então, existem muitas depressões que são ligadas à dor, né? Às vezes as pessoas têm dor crônica, como por exemplo uma dor de hérnia de discos nas costas, e ela sente aquela dor constantemente. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a dor vem em episódios às vezes cada vez piores, e a pessoa desenvolve um estado depressivo porque ela imagina que aquilo ali vai ser a vida dela daqui para frente. E existem muitas pessoas hoje se tratando legalmente no Brasil com o uso de ketamina. Mas essa aula aqui é sobre cogumelos, então eu não vou entrar muito no campo dos outros psicodélicos, mas basta dizer que no mundo hoje, instituições muito sérias como a Johns Hopkins, que é uma escola de medicina muito famosa nos Estados Unidos, o Imperial College de Londres também tem um estudo clínico com uso de psilocibina. Então os cogumelos estão sendo estudados pelas instituições mais renomadas no mundo no estudo das ciências médicas, e muitos já estão em fase de estudo clínico, alguns já em estudo clínico fase 2 ou fase 3, que são as fases quase de aprovação da psilocibina como medicamento. As condições mais interessantes realmente são o tabagismo, né, o tratamento de adicções. A psilocibina ela tem uma capacidade muito interessante de tratar o vício, posso falar isso em primeira mão. Eu, como já fiz uma jornada pessoal com psilocibina, e realmente eu senti após essa jornada uma diminuição muito grande nos meus vícios, nas minhas vontades, nas minhas urgências, né? Eu não tinha mais aquele desespero por conseguir certas coisas na minha vida, certas recompensas. Não sei explicar exatamente porquê, na verdade ninguém sabe explicar exatamente porquê, esse mecanismo não está bem descrito ainda na ciência, mas acontece. Nós conseguimos nos livrar desse estado de vício. A melhor explicação é quando você faz o uso do cogumelo com psilocibina. A psilocibina é uma molécula muito parecida com a serotonina, né, o nosso principal neurotransmissor ligado à felicidade,
e ela causa um efeito no cérebro que ela reconecta várias partes do cérebro que não estavam conectadas. E você fica durante uns 15 dias em uma janela de neuroplasticidade, que é um termo usado para dizer que o seu cérebro fica num estado capaz de se moldar novamente, se reorganizar. E nessa reorganização você perde um pouco dessa necessidade por outras substâncias, por vícios, né, normalmente ligados a substâncias. Outra aplicação que está em estudo clínico, a depressão. Muito estudado a psilocibina para depressão, porque nós vemos casos que acontecem, como eu comentei agora. A pessoa está se tratando por 4, 5 anos com medicações tradicionais. A pessoa está fazendo terapia com o seu médico durante 4, 5 anos e o resultado é pouco ou quase nada. A pessoa basicamente está vivendo, está sobrevivendo. Ela não consegue ter uma melhora desse estado depressivo considerável, não consegue sair desse buraco. E aí a pessoa vai lá e faz uma sessão com o uso de cogumelos. Psicoterapia assistida, faz essa sessão ou um ritual. E a pessoa sai dessa sessão com a sensação que teve 10 anos de terapia numa tarde, tem vários insights sobre a sua vida, entende a origem de vários comportamentos destrutivos que ela tem, autodestrutivos muitas vezes, e isso acaba mudando a vida dessa pessoa para sempre. Nós temos também um outro estudo bem interessante que foi feito para cuidados paliativos. Pessoa que já está em estado terminal, muitas vezes um tumor, né, um câncer, chegou num estágio que é irreversível, os médicos começaram a ministrar para essas pessoas experiências com o consumo de cogumelos psilocybe, aí os cogumelos contêm psilocibina. O que acontece com essas pessoas? Elas passam a ter uma aceitação da morte muito mais amorosa. É bem fantástico esses estudos. A pessoa está ali num estado grave, digamos assim, né? Você recebe a notícia que você tem mais 1 ano, 6 meses de vida, e uma vida que não vai ser muito boa. A maioria das pessoas nesse estado acaba cometendo suicídio, realmente. A pessoa fica muito reclusa, muito triste, e vê a morte como algo muito negativo. E, obviamente ninguém quer morrer, mas não há nada mais humano do que a morte, né? Nós temos o nosso nascimento e a nossa morte. São as duas únicas coisas certas na vida. O que acontece no meio depende de cada um. E as pessoas que fizeram essa experiência com o uso de cogumelos, elas passam a ter um entendimento da morte muito diferente, uma aceitação da morte como uma fase natural do ciclo de vida. Isso, obviamente, aí sou eu dando a minha opinião. A psilocibina faz você entender que você não é esse corpo, que você é parte de algo maior, e que a nossa, aí vai da sua inclinação espiritual, a sua alma, o seu espírito, ele está ligado a uma coisa muito maior, ele não é esse corpo, ele está habitando esse corpo. E as pessoas, quando passam por essa experiência, elas passam a ter um entendimento da morte muito diferente e basicamente têm uns últimos meses de vida muito mais proveitosos, muito melhores, passam com a família, tranquilizam os familiares, né, que normalmente é uma questão muito difícil para os familiares também. Então, um estudo muito bacana feito aí com o uso de cogumelos para essa finalidade, e que tem resultados espetaculares. Bom, então isso foi basicamente um pequeno resumo aí do que a psilocibina está sendo estudada hoje, né, para quais finalidades ela está sendo estudada hoje. Existem estudos bons também para a ansiedade, né? A ansiedade é uma espécie de... você não vive no presente, né? Você está com a cabeça pensando no que pode dar errado lá na frente ou no que você deixou de fazer lá atrás. Isso te causa uma sensação, uma falta de coerência na sua vida, né? Você fica o tempo inteiro pensando em momentos que estão fora do seu controle. Então você fica vivendo o futuro que ainda não aconteceu e já imaginando situações que podem dar errado. Você fica pensando no passado que já passou, que você não pode mais fazer nada sobre isso, e fica também nervoso, né, sobre essa não atuação sua no passado, erros que você cometeu. E aí o que acontece? A pessoa entra num estado contínuo de ansiedade que leva a outras doenças mentais, muitas vezes a depressão.
E, obviamente, viver com ansiedade tem consequências até físicas, né? A ansiedade causa taquicardia, a ansiedade causa falta de ar, a ansiedade pode causar, às vezes, até crises graves de ansiedade, que a pessoa até desmaia, né? Acaba passando mal, pode levar até um ataque cardíaco. E a psilocibina está sendo estudada como uma forma de evitar essa ansiedade, de novo, tratando um pouco mais as causas dessas ansiedades e não somente o sintoma, que seria o que aconteceria se você tomasse, por exemplo, uma bupropiona, que é um medicamento hoje indicado para pessoas que sofrem de ansiedade. Ela simplesmente vai tratar o sintoma da ansiedade, vai deixar você um pouco mais anestesiado, você não vai ter aquelas crises mais graves. Mas com a psilocibina, assim como outros psicodélicos, você acaba tendo um entendimento melhor de si mesmo, né? São jornadas muito profundas de autoconhecimento, que você pode, então, ter aí um entendimento melhor de você mesmo, das origens dos seus problemas, e aí você passa a ver as coisas por um prisma diferente e entender de forma diferente. Assim como o curso Cogumelos e Nutrição, que vai estar na nossa plataforma, que você pode acessar e ter todas as informações e muito mais profundidade sobre cogumelos, tanto para a nossa nutrição convencional, falando aí de proteínas, carboidratos e a sua nutrição do dia a dia, como cogumelos funcionais, e nós vamos explicar todos os cogumelos em bastante profundidade, o juba de leão, o chaga, o reishi, o turkey tail, e todo o potencial econômico que vai vir desses cogumelos na próxima década. Esse módulo 4 também temos um curso específico dedicado a ele, mais indicado talvez para profissionais de saúde que têm interesse, mas em geral, o público em geral. A gente quer falar com todo mundo sobre os benefícios desses cogumelos, e aí um curso onde eu vou falar sobre isso em muito mais detalhe, citando estudos, mostrando dados, trazendo experiência de pessoas, e que está também na nossa plataforma. Você pode acessar e comprar o acesso a esse curso também ainda hoje. E claro, se você não sabe ainda, eu tenho um podcast chamado Na Trilha da Neblina, disponível no YouTube e no Spotify, que você pode acessar, e lá eu tenho várias conversas com muitos profissionais da área, cientistas, pessoas ligadas aos movimentos psicodélicos, enfim, toda sorte de pessoas desse universo que podem te ajudar a ter um entendimento muito melhor sobre essas condições. Se você tem curiosidade, acesse Na Trilha do Coelho, você vai achar aí no Spotify ou no YouTube, e vai poder ver entrevistas incríveis com profissionais como o Dr. Draulio Araújo, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem anos de conhecimento sobre essas terapias, está na frente da ciência mundial hoje, assim como o Dr. Bruno Rasmussen, ele que já tem décadas de atendimento com ibogaína, uma outra substância, aqui no interior de São Paulo. E, enfim, para quem é curioso, vale a pena dar uma olhada no podcast, vai ter muita informação legal lá que com certeza vai ajudar você a entender melhor esse mundo dos psicodélicos, que é outra tendência para a próxima década. Então, eu espero que os próximos 10 anos, de 2025 a 2035, nós vamos ver não somente uma revolução dos cogumelos como fonte de nutrição e fonte de funcionalidade nas nossas vidas, como também dos psicodélicos, entre eles a psilocibina, que vão revolucionar a nossa saúde mental. Se você tem interesse nessas várias oportunidades de ganhar dinheiro, de fazer uma renda com esse mercado que está se abrindo aqui no Brasil, se você tem interesse de estudar mais e conhecer porque você tem curiosidade sobre isso, se você tem interesse de conhecer melhor porque você ou algum parente seu sofre de alguma doença que os cogumelos podem ajudar, compre os nossos outros cursos, entre nos nossos grupos. Tem coisa paga, mas tem muita coisa grátis que a gente está oferecendo. Faça parte das nossas comunidades, converse, troque informações com as pessoas, porque isso aqui vai mudar o mundo nos próximos 10 anos, eu tenho certeza, e é por isso que eu larguei toda a minha vida, a minha carreira em relação a cannabis medicinal, que foi os primeiros 10 anos da minha vida profissional, para agora me dedicar os próximos 10 aos cogumelos, e eu estou aqui com você para a gente fazer isso juntos. Muito obrigado pela audiência, esse foi o nosso curso introdutório do Cogumelos de A a Zen. Espero que você tenha gostado. Tem o e-book aí para você ler, leia com calma e traga suas impressões para o nosso grupo de WhatsApp para a gente discutir juntos quaisquer dúvidas e quaisquer outras informações que você queira entender um pouco melhor. Muito obrigado, ficamos por aqui, um abraço.